pessoal, estamos aqui novamente em nosso segundo programa do Estúdio 11, trazendo um assunto muito interessante para vocês hoje. Vamos falar de educação bilíngue, que é um tema assim, de interesse de muitas pessoas, sobretudo jovens, e mesmo aqueles que estão no mercado de trabalho já inseridos. Eles precisam se qualificar e muitos fazem a opção por um aprendizado de uma segunda língua. E para isso nós vamos falar hoje, bater um papo aqui prolongado com Shirley Portela, que é profissional da área e vai nos abrilhantar hoje aqui com muitas informações que sejam interessantes, como eu falei, que sejam oportunas para o nosso público assistente e ouvinte. Bom dia, Shirley. Bom dia. Pois não, fala um pouquinho de você, se apresente para os nossos espectadores e ouvintes, por favor. Então, eu sou Shirley Portela, sou licenciada plena em Pedagogia, tenho pós-graduação tanto na área de alfabetização e letramento como também gestão escolar. Eu atuo nesse momento numa escola brasileira com metodologia canadense, né, que tem franquia em todo o mundo. E aí me envolvi nesse universo do bilinguismo há mais ou menos quase 15 anos atrás. E daí então não saí mais, né? Cada vez mais conheço, tive a oportunidade de ir para o Canadá, passar um tempo também conhecendo a escola, então me interesso muito por esse universo do bilinguismo. Tá, além do aspecto profissional, existe alguma outra motivação de caráter pessoal? Então, tem sim. Como é que você se identifica com isso? É bem interessante. Minha mãe, né, fez pós-doutorado, doutorado e pós-doutorado no Canadá, coincidentemente. E aí ela foi fazer a pesquisa em escolas públicas canadenses. E ela compartilhava muito durante o doutorado sobre como era esse trabalho, quantas escolas faziam um bom approach ali com o bilinguismo, né? E com a metodologia também de ensino diferenciada. Era tudo que eu estava estudando ali na época, na graduação de pedagogia. Então tem esse interesse pessoal, coincidentemente, né? Enquanto eu ainda estava na graduação, já se falava muito há quase 20 anos atrás, falava-se muito da escassez do profissional na área de bilinguismo. Então, um pedagogo, professor que falasse inglês ia ser artigo de luxo, né? Futuramente, aí esse tempo começou. Anteriormente só tinha muita escola no Sudeste, e aí hoje no Nordeste nós temos muitas escolas bilíngues. Em Salvador também a gente tem muita escola bilíngue, né? E achar o profissional nessa área que é um diferencial, então eu resolvi investir nisso. O Canadá ele tem uma particularidade, pois o país, oficialmente, ele tem duas línguas. Ele tem a francesa e a inglesa. Você que morou lá, como é que é o dia a dia do canadense? Tem uma parte que fala, uma região geográfica, me parece, né? Alguns locais se fala inglês e em outros francês. A predominância qual é? Ou é meio a meio? E como as pessoas interagem? Efetivamente, todo mundo fala essas duas línguas? Perfeito. Na verdade, o Canadá ele é conhecido por abrigar, né? Por ter muitos imigrantes ali, pessoas... diversas línguas, né, sendo faladas, escutadas, mas de fato existe as regiões com predominância francesa e inglesa, né, na linguagem. Só que as escolas elas investem muito no ensino das duas línguas. Então, inclusive lá tem muitas pesquisas, é muito escasso pesquisa na área de bilinguismo. O Brasil ainda está engatinhando. No Canadá não, já se está muito à frente disso. E tem sim o uso das duas línguas, depende da região, né, lá. E por conta disso o Canadá se torna referência em bilinguismo, ensino bilíngue para o mundo, né? Então é bem interessante o ensino lá e a vivência lá, né? E qual é a definição que você pode dar da educação bilíngue? Quais seriam os objetivos, de uma maneira geral, assim, para quem vai ingressar nesse mundo aí, que é o primeiro passo para você até ampliar um pouco mais o seu conhecimento de idiomas, né? Não ficar somente na segunda e talvez ir um pouco além disso. Quais seriam, no mundo que nós vivemos, no mundo globalizado, certo? No mundo do multiculturalismo, que também é uma coisa, é um fenômeno muito atual em nosso mundo, né? Independentemente de região.
porque o mundo, na verdade, com o globalismo, ele parece contrair um pouquinho, ele ficou um pouquinho menor. Então, a interação é muito mais dinâmica do que outrora. Então, exatamente como se situar nesse universo aí, a partir do aprendizado dos idiomas. Perfeito. A educação bilíngue, o nome, né, já fala muito. É mais de uma língua, né? 2 línguas ou mais, inclusive. Então, no mundo atual globalizado, há essa necessidade, né, de uma segunda língua, especialmente, como você falou anteriormente, o inglês, uma das línguas mais difundidas, mas a gente fala muito sobre o ensino da língua materna e da L2, que geralmente é o inglês, mas existe também, né, as comunidades indígenas, há também a comunidade, né, surda, que também é bilíngue, de certa maneira. Então, a gente fala muito sobre o inglês, sobre o francês, mas existe essa variedade aí, mundo afora. Só que a gente sabe que hoje, para o mercado de trabalho, para a globalização em si, para o multiculturalismo, o inglês, de fato, é a língua aí predominante, né? O inglês, o espanhol. Então, tem os benefícios em relação ao mercado de trabalho. Eu sou um exemplo disso, né? Porque na área de pedagogia, você ter alguém com conhecimento de sala de aula, de gestão escolar, que tenha a segunda língua, que fale inglês, é um diferencial. Então, eu acho que todos os profissionais, seja quem quer seguir a área acadêmica, é importante ter uma segunda língua, né? O espanhol, o inglês, seja alguém que quer conseguir um emprego fora do país, precisa, é base, é necessário. Então, esse que é o objetivo, eu acho, atual, é você se preparar para o mercado de trabalho. E isso indifere se você tem, né, oportunidade financeira ou não, mas a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. E para os alunos, isso se torna um desafio, você encarar uma coisa completamente nova. Para os miúdos, né, os pequenininhos, talvez nem tanto, mas, por exemplo, já para um adolescente ou até para um adulto, é algo assim, a impressão que eu tenho, né, dos casos que eu conheço, eu até me incluo nisso, eu tive muita dificuldade realmente para, digamos, entrar nesse outro mundo. Então, o que você aconselha? Isso aí é uma coisa possível de ser alcançada independentemente de faixas etárias, ou exige um esforço maior por parte de algumas faixas etárias mais avançadas, para você efetivamente se situar, digamos assim, nessa nova realidade com a qual você está deparando, né? E investindo nisso, frequentando a aula, sala de aula para aprender uma outra língua. No dia a dia, como é que é isso, né? Então, me fale aí. Quanto menor, melhor, né? Os pais, as famílias que estiverem nos assistindo nesse momento, que tiverem essa oportunidade de investir na educação bilíngue, quanto menor, melhor. Existe muito essa ideia de que quando a criança tem pessoas que acreditam nisso, né? É muito pequenininho para aprender inglês, não. O cérebro, quanto menor, né, o sujeito mais ele consegue se apropriar, absorver conhecimento, né? Então, quanto menor, melhor. À medida que o ser humano vai crescendo, as estruturações cerebrais elas vão ficando um pouquinho mais complexas. A área do cérebro que envolve a linguagem, ela fica um pouquinho mais para reter conhecimento, né? Para absorver conhecimento linguístico é um pouquinho mais complicado, de fato, mas não é impossível. Então, nunca é tarde para a gente aprender uma nova língua, mas, de fato, quanto menor, melhor. Para quem é mais velho, há necessidade maior de estímulo, de escuta. Eu, por exemplo, aprendi inglês, né, na adolescência e ainda me considero um aprendente, porque eu não sou nativa, né? Agora, por exemplo, em comparação aos estudantes que estão na instituição que eu trabalho desde pequenininhos, a pronúncia deles é muito melhor que a minha, né? Porque eu já aprendi maior na adolescência. Então, existem as estruturações, tanto cerebrais quanto mesmo da fala, da emissão.
E eles conseguem superar esses desafios em relação à emissão muito melhor. Nós que aprendemos uma segunda língua mais velhos, a gente não tem uma emissão tão boa, tão limpa como os menores, né? Que aprendem desde pequenininhos. Então, tem essa diferenciação, de fato, mas nunca se é tarde para aprender uma língua. Sobre a melhoria, né, e tudo mais, o investimento, tem que a vida toda se investir nisso, se você, né, quer praticar uma segunda língua, uma terceira, uma quarta. Então, o investimento a longo prazo, eterno, ele é necessário. Quanto mais você puder viajar, né, falar, assistir vídeos, escutar músicas, tudo que envolva o universo da linguagem, melhor, independente da idade. Eu tive alguma experiência e pude observar algumas coisas. Isso já lá se vão uns 20 anos ou mais. Por exemplo, turmas com alunos de diversas faixas etárias, desde adolescente até a pessoa, digamos, de 40, 50 anos de idade. Então, essa heterogeneidade não é prejudicial ao aprendizado, porque, por exemplo, você acabou de falar, as pessoas mais jovens, elas têm uma mente mais aberta, que elas estão vendo aquilo lá, tudo lá é novidade. Para uma pessoa já com uma idade avançada, ela já está bitolada ou acostumada com o seu mundo imediato. Então, aquilo para ela não deixa de ser uma novidade, mas é uma novidade que ela própria, posso dizer, que se coloca assim, coloca um obstáculo à frente para poder suplantá-lo, superá-lo. Então, ela própria acaba vendo aquilo como uma certa dificuldade, enquanto que para o mais jovem, aquilo não é dificuldade, é uma coisa a mais, que ele está avançando e indo adiante. Então, o que eu lhe pergunto é o seguinte, essas turmas misturadas, você acha que do ponto de vista pedagógico isso funciona? Ou isso é um elemento limitador para o aprendizado de qualquer idioma? De qualquer idioma, de qualquer conhecimento. Na verdade, é através das trocas que a gente aprende da melhor maneira. Atualmente tem estudos que comprovam isso, né? Diferente da educação tradicional, que continua, inclusive, acontecendo em muitos espaços, em que a gente foi treinado para sentar em fila um atrás do outro, para não se comunicar, né? Hoje em dia existem pesquisas, muitos estudos que ressaltam quanto é importante essa interação, essa troca de informação entre gerações. Essa construção de conhecimento, o mais velho, que já tem aquela vivência, aquela experiência de vida, com o mais novo, que está chegando ali com muito gás, que o cérebro está mais flexível para o conhecimento, estruturalmente falando. Então, existem estudos que comprovam que essa interação ela é perfeita para que o aprendizado aconteça, independente da faixa etária. Na instituição que eu trabalho, na metodologia canadense em si, eu vi isso muito no Canadá também, o que é que acontece? Tem crianças que chegam, né, junto com as famílias de todos os lugares do mundo, então se falam nas escolas públicas canadenses muitas línguas, e através da interação, não só com a escola, com os professores, mas as crianças entre elas, de nacionalidades, de origem diferentes, elas aprendem novas línguas, novas expressões. Então, isso é a prova, né? Que essa interação, independente de idade, faixa etária, enfim, qualquer definição que a gente tenha, ela é interessantíssima para todo mundo que está ali envolvido, bem diferente do que a gente via na educação tradicional, né? Que ainda acontece em muitas instituições de ensino. Eu queria fazer 2 comentários a propósito disso, para dar o contraponto. Você está falando para mim que não existe essa dificuldade, no seu ponto de vista. Então, essa definição, essa metodologia aí de você ter públicos diversos, tanto em termos de conhecimento como de idade, né? Conhecimento que eu digo, um certo conhecimento, outros com mais, outros bem mais, enfim, faixa etária. Por exemplo, 2 coisas que eu queria colocar para você. Primeiro, você falou também há minutos atrás sobre a questão da pronúncia. Então, eu tive um professor de inglês que ele nasceu aqui no Sertão Bravo da Bahia. E ele tinha aquele sotaque extremamente carregado do sertanejo, da pessoa aí, de uma região bem distante e tal. E ele era motivo até de, digamos, de riso por parte de alguns alunos, porque quando ele falava
uma determinada expressão em inglês, soava bem aquele nordestino, assim. Era um inglês nordestino. Então, isso aí, eu acho que... Não sei o que você vai responder para mim. Isso não tem que ser também muito bem corrigido pelas escolas. Você não pode ter um professor com um sotaque que as pessoas ficam dando risada na sala. Apesar dele ser um bom professor, mas ele tinha um sotaque muito pronunciado, muito carregado. Entendeu? E a outra coisa, eu tive um outro professor, esse daí, ele dava aula para vários públicos na sala. Quando ele se dirigia para um jovem de 14, 15 anos, ele agia de uma forma. Quando ele se dirigia para uma pessoa com a outra idade, com 40 ou 30 e tanto, ele falava de outra maneira. Isso era uma coisa assim que denotava, certo? Denotava assim, uma certa preferência pelo professor em dar aula para um e não ser tão esclarecedor para os outros. Então, isso eu só estou colocando para você porque aconteceu comigo. Eu presenciei isso. Então, eu acho que o ensino de um outro idioma, ele tem que necessariamente tentar corrigir essas pequenas distorções que podem acontecer, não só em inglês, qualquer outra disciplina e tal, mas eu observei muito isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas duas questões aqui que eu abordei. Aí tem dois aspectos distintos, né? O último fala muito sobre a afetividade, né? Quando você fala, me parece que é sobre isso, sobre a diferente abordagem, né? Com um público e com outro público. Ou preferência, talvez. Isso. A aprendizagem perpassa a afetividade, né? A partir do momento que você percebe que o professor ele não está tão disposto a acolher o aluno, não está tão disposto a individualizar, a olhar para aquele aluno, isso já dificulta o processo, seja no inglês, seja na matemática, seja em qualquer disciplina, qualquer matéria, né? Então, é fundamental que o professor tenha esse olhar de acolhimento para todos. Isso aí é algo que precisa ser combatido, né? Esse tipo de postura, independente do ensino de inglês. Agora sim, para o aluno, para o estudante, quando há essa barreira, né, afetiva, é impossível quase. E para quem tem a barreira com a língua, é mais complicado ainda, né? Porque se existe muito aquela pessoa que fala, mas eu não consigo aprender inglês, eu não consigo aprender uma outra língua de maneira nenhuma, né? Existe muito. Essa fala é bem forte, assim como na matemática. Então, se existe por parte do docente essa postura, dificulta tudo mais. Então, precisa sim ser combatido. Mais uma vez, no Canadá e também na instituição que eu ensino, né? Há muito acompanhamento de outros educadores das aulas. Então, não no sentido de punir, olhar, corrigir, mas de auxiliar o professor, porque às vezes o docente, quando está ali no exercício do trabalho, ele não percebe esse tipo de postura, né, que alcança ali os estudantes. Então, esse feedback externo, ele é fundamental para o processo. E a gente vê que dá muito certo. Já sobre a questão do sotaque, né, sobre essa maneira, o que é que acontece? Uma pessoa, a gente estava falando isso, inclusive, antes de abrir, né, a transmissão. Uma pessoa, quando ela aprende uma língua que não é a materna, ela nunca vai ter uma pronúncia 100%. Vai alcançar ali, pode chegar até 90%. Mas 100% como nativo é muito raro. Acontece, mas é muito raro. Então, na verdade, todos nós sempre vamos ter uma pronúncia que não vai ser tão clara, tão aberta. Agora, existem as interferências, né? E aí, não relacionadas ao sotaque, mas sim a emissão, a maneira de emitir os sons. E no inglês, algumas emissões, elas são muito particulares, por exemplo, como também no espanhol, né? Enfim, tem suas particularidades. Aí vai da pronúncia, né? Sotaque versus pronúncia, o trabalho e, mais uma vez, a continuidade do investimento no estudo. Muitas pessoas pensam que, por já conseguir se comunicar numa segunda, numa terceira língua, elas não precisam continuar investindo nessa aprendizagem mesmo, na pronúncia, e isso é eterno, porque aquela não é a sua língua materna, não é só a L1. Então, se faz necessário continuar estudando, na verdade, sempre, e treinando essa pronúncia, essa emissão sempre a longo prazo, né?
A questão dos conceitos errôneos, essa desmistificação, quais seriam basicamente esses conceitos que comumente se tem em relação, vamos falar do inglês, né? Uhum. Depois a gente pode até ampliar para outros idiomas, mas no inglês propriamente dito, que é a língua, digamos, universal, né? Eu acho que o termo universal é um termo equivocado, né? Eu acho que deveria ser planetária, porque a gente não vive no universo, a gente vive no planeta Terra. Então a língua não é desse mundo que nós e não no universo. Mas enfim, no universo no sentido amplo, né? Não, mas eu acho que poderia ser redefinido esse termo. Sim, então quais seriam esses conceitos errôneos que as pessoas têm sobre o ensino da língua inglesa? Em relação ao bilinguismo como um todo e à língua inglesa, existe muito a crença de que muitos pais, por exemplo, chegam na instituição, poxa, vai ser muito confuso para ele, tão pequenininho, com 2 anos, ouvir uma segunda língua que não é a língua materna. Muito pelo contrário. É incrível. É, assim, incrível. Se todo mundo tivesse a oportunidade de vivenciar o que nós vivenciamos na escola, a criança com 2 anos chegando para os primeiros dias de aula, é incrível. Primeiro dia causa, que é isso, porque está falando de uma maneira diferente neles, né? A gente percebe. O tempo vai passando, eles começam a associar figuras, pessoas ao inglês, porque só se fala inglês naquele ambiente, né? E é incrível. Dali a uma semana, eles já estão sabendo tudo que está acontecendo na rotina. É contagiante mesmo. Então, as famílias chegam muito com essa ideia de que vai ser confuso para a criança. E não é de maneira nenhuma, porque o cérebro, quanto menor, né, mais absorve, mais se estrutura em relação à língua. Então, esse é um dos mitos. Um outro mito é a respeito do processo de alfabetização. Mas vai ficar confuso quando chegar o momento de se inscrever, né? Se existe muito isso, e de maneira nenhuma. Mas é por isso que as escolas precisam fazer o bilinguismo de uma maneira baseada em estudo, em conhecimento, né? Em pesquisa. Para essa apropriação, se faz necessário, inicialmente, a criança se apropriar da escrita na língua materna, né? Quando ela está ali no país de origem dela, claro. Em outros países vai acontecer o processo de outra maneira. Então, a partir do momento que a criança é alfabetizada na língua materna, ela leva de maneira muito mais tranquila para a segunda língua esses conhecimentos, essa estruturação de texto, de produção de escrita. Então, esse é um outro mito também, sobre a confusão no processo de alfabetização das línguas. Depois de apropriado da língua materna, ela consegue levar esses conhecimentos de estruturação, de lado de leitura, como é que faz essa leitura, para que lado vai, como é que se faz essa escrita, né, essa estruturação. E aí é muito mais eficaz. Então, esses são 2 mitos. Um terceiro mito é a respeito de estudantes com diagnóstico. Que com determinado diagnóstico é muito mais complexo muito pelo contrário. Por quê? Mais uma vez, é comprovado, né, através de pesquisas, que estudantes, pessoas, sujeitos que têm o bilinguismo ali muito bem apropriado, muito bem estruturado, esses indivíduos, eles conseguem muito mais fazer estruturações cerebrais. E aí, quando se aplicam testes, né, para saber como é que está a linguagem, conhecimento matemático, especialmente a linguagem, a produção de língua no cérebro, ela está muito mais avançado que outros conhecimentos. Então, esses são os 3 grandes mitos aí que envolvem o bilinguismo, né? Esse processo de estudo. Tá, e com relação às metodologias utilizadas, fale um pouquinho sobre isso. Então, hoje em dia, Hélio, existem muitas instituições que se auto-intitulam bilíngues, né? Se a gente passar, por exemplo, aqui em Salvador, na Paralela, temos muito Aldós, né? Falando que as escolas são bilíngues. Então, uma escola verdadeiramente bilíngue, ela trabalha com imersão. Como é esse processo? É ter ali na rotina aulas de inglês, né? E ter também aulas através da língua materna. Mas não é puramente o ensino como no curso de inglês.
é ensinar conteúdos diversos através da língua inglesa, através do espanhol, através do francês. Essa que está a diferenciação, né? Então, para se ter um ensino de linguagem que é mais voltado para um mundo globalizado, além da imersão que é necessária, a imersão total que a gente fala, né, que não é, mais uma vez, o ensino de língua, é o ensino através da língua, o conhecimento através da língua, se faz necessário também um formato de abordagem muito mais atualizado, que a gente chama de metodologia ativa, né? Que são os estudantes construindo juntos o conhecimento, interagindo com um jeito diferente, às vezes até faixa etária diferente, aí vai depender do formato da escola. Então, para o bilinguismo, para a instituição bilíngue, não tem como se utilizar o modelo de ensino tradicional, não cabe mais, né? Que foi o que a gente viu, todo mundo ali sentadinho em fila, o professor abordando apenas o ensino da língua. Para o bilinguismo realmente ser eficaz, se faz necessário a abordagem através dessas metodologias de ensino mais atualizadas. Isso é fundamental para o processo e não tem como dissociar de maneira nenhuma. Você falou uma palavra aí que é chamada imersão. Essa imersão no processo educacional, e não só pela língua, mas também, digamos, por outras áreas de conhecimento, tá? Seja da Inglaterra, né, que digamos, é a matriz do inglês, ou dos Estados Unidos, que é o país mais proeminente do mundo em que se fala inglês. Então, ou uma ou outra, ou as duas. Como é que essa imersão pode se dar também? Eu vou citar um exemplo, a história americana, inglesa, os fatos ao longo de séculos e mais séculos, a geografia de cada país desse. Quer dizer, você falar somente o idioma é uma coisa, agora você falar o idioma, exatamente, e, digamos, aterrissar nessas outras áreas de conhecimento que eu citei, ciência, por exemplo, porque todos os países têm grandes feitos em todas as áreas do conhecimento. Você não acha que isso também, além de propiciar você dominar o idioma, você também, digamos, adquire como é que eu posso chamar isso aí? Você adquire, eu não queria falar cultura, mas é uma coisa antes da cultura. A cultura é o processo final. Você passa a ser uma pessoa, do ponto de vista intelectual, uma pessoa superdotada, digamos assim, nesse meio que nós vivemos aí, o que lhe vai dar um grande destaque. Erudição. A palavra é essa, você adquire muita erudição e daí você transformar isso em cultura é um passo adiante somente. Então eu acho que isso também seria algo importante. Eu não vejo nas escolas isso, não sei se eu estou errado, mas eu acho que também isso poderia ser acrescentado. Sem dúvidas. Certo? Como você traz, né, a respeito do mundo globalizado, a gente tem acesso a informações e à cultura de outros países e acaba que ali, a partir do momento que há imersão, né, na língua, você não tem como, língua é cultura também. Então, você tem contato com a cultura de outros países, com costumes, com ideias, né, que regem ali em outros espaços. Então, essa imersão, seja na cultura, seja na língua, que, como eu já falei, estão ali entrelaçados, ela acontece de maneira intrínseca, né, muito, muito natural. Então, é possível a imersão ser feita não só no ambiente escolar, como também a partir do momento que você começa a consumir, né, aquela língua, aquela cultura, aqueles conhecimentos. Quando você começa a pesquisar sobre, existe também essa imersão de valores, né? E, mais uma vez, o mundo globalizado faz com que a gente tenha tanto acesso muito fácil, assim como também tanto como que a gente tem acesso muito fácil, como também a gente consiga pensar sobre, agir sobre e se apropriar disso, né? A respeito disso, como é que esses idiomas, vamos falar no plural, são integrados no currículo escolar? Então, ótimo. Porque o currículo
tem a particularidade do país. Nós estamos no Brasil, né? Isso, perfeito. Então, como é que o idioma faz essa conexão, digamos assim? A partir do momento que você habita um país, naturalmente a escola daquele país, ela vai, né? A escola tem uma política educacional, né? Vai ter uma política, perfeito. Vai ter uma política educacional e a escola, ela precisa seguir aquela política educacional. A gente chama de currículo, né? Então, a partir do momento que uma pessoa se muda para o Canadá, a partir do momento que uma pessoa se muda do Canadá para cá, da Inglaterra para cá, naturalmente essa pessoa vai ter que estudar o currículo local, né? A não ser que você resolva investir, por exemplo, um filho, um neto, para que ele ou ela estude em uma instituição de origem mesmo, curricular de um país sede, né? Seja americano, francês, enfim. Então, as escolas elas são obrigadas a seguir os currículos locais, mas elas podem adotar o bilinguismo e a metodologia de outro país. A instituição que eu atuo, ela tem essa abordagem, né? Ela trabalha com imersão do inglês, ela aborda os conteúdos nacionais brasileiros, né? Segue o que a Base Nacional Comum Curricular exige. Então, que tem qualquer escola, a gente segue. Só que a maneira de fazer é que através da metodologia canadense, das metodologias ativas. Então, existe essa diferenciação, né? Quando se fala sobre bilinguismo, as pessoas acreditam muito, vai aprender um monte de coisa de fora, não vai valorizar a cultura do nosso país. Não. Tem sim como se fazer esse processo para que se tenha um currículo nacional, porque às vezes o estudante vai permanecer no país, ou que também ele tenha acesso a conteúdos de outros lugares. É possível isso. Agora sim, demanda de muito trabalho, de muito estudo, de muita dedicação, de uma boa estruturação curricular, para que nem esse estudante fique limitado ao conteúdo nacional, mas que ele tenha acesso também a uma cultura globalizada, a conhecimentos, para que se extrapole o currículo, né? Então, hoje, a gente tem a oportunidade de vivenciar essas escolas que ensinam o conteúdo através da língua inglesa. E tem aquelas escolas que propõem o bilinguismo no contraturno, opcional, só um pouquinho. E tem também as escolas internacionais que aí nesses espaços tanto se aborda o currículo nacional como o currículo daquele outro país de origem ali da escola, de estruturação da escola, né? Tem essas três vertentes, na verdade. Hoje, o modelo que eu acho que, né, não puxando a brasa para a minha sardinha, mas o modelo que eu acho que se adequa muito bem é o voltado para o estudante que vai ficar no Brasil e que tem acesso também a esse conteúdo, né, do mundo globalizado aí fora, que ele tanto pode fazer o Enem e ficar aqui, né, atuar aqui, como também pode fazer a universidade no exterior. Às vezes, quando você tem acesso a uma escola que tem um pouquinho de inglês no contraturno, o nível de inglês não vai ser tão ali proficiente, e ao mesmo tempo também quando você está numa escola internacional, você vai ter a limitação, né, de não ter tanto acesso ao que do currículo brasileiro, escrita do currículo brasileiro, né? Essa crítica que você mencionou aí há pouco sobre essa visão que muita gente tem de que é necessário primeiro conhecer a realidade do seu país ou só conhecer isso em detrimento de outras realidades é um pensamento xenofóbico que não existe mais, né? Limitante, realmente, né? É uma coisa completamente superada, porque hoje em dia você tem que conhecer o mundo todo, esse mundo que está aí à sua disposição, ao seu alcance. Se ele não estivesse a seu alcance, mesmo assim, eu acho que essa crítica não prosperaria. Você teria que, digamos assim, tentar descobrir algo mais, né? Além daquilo que está aí. Então, eu não compactuo com isso, até porque é um processo inexorável. Você não pode desinventar a roda, né? A gente já tem internet, já tem tecnologia, ciência aí, dando saltos e mais saltos, assim, coisas de 2, 3 anos que em tempo pretérito levaria 100, 200 anos para você conseguir dar alguns passos adiante. Então, isso aí eu acho que se o nosso cérebro ele retém hoje, segundo dizem, 10, 15% da sua capacidade, por que não aumentar 1%, 2%, 3%, né? Então,
Só depende de cada um. Agora, especificamente, eu queria te perguntar, como é que você mensura o aprendizado? Isso é uma pergunta muito específica e técnica. Como é que você mensura o aprendizado de um idioma? Quais ferramentas você possui para dizer que você, digamos, tem uma turma de alunos ou individualmente, pessoas que aprenderam aquele idioma? Como é que uma escola de idiomas pode dizer isso? Eu sei que é uma coisa muito subjetiva, difícil de medir, né? Não sei se tem estatística para isso, porque deveria ter, né? Você ter o número de... Porque o aluno sai da escola, dali para frente é com ele, não é mais com a escola. Será que ele desaprende o que ele aprendeu na escola? É possível isso ou não? Quer dizer, desaprende seria mais se ele mesmo não quisesse mais levar aquilo adiante e deixar como uma coisa passada e superada. Mas, do ponto de vista da escola, a escola tem como medir isso aí, esse aprendizado? Então, mais uma vez, né, é algo que demanda de muita avaliação, acompanhamento, estudo, investimento. Então, tem sim, a escola tem como desenvolver, estruturar e fazer, colocar em prática ferramentas para ver o quanto essa criança, né, ou adolescente, ou até adulto, ele consegue se apropriar, ele consegue desenvolver tanto na linguagem mesmo, né, falada, quanto na linguagem escrita, quanto no entendimento da outra língua. Existe possibilidade, sim, é algo complexo, mais uma vez, mas é possível e é necessário. Porque a partir do momento que o educador ele vai ter uma base, e a família também, porque a família tem que receber essa devolutiva, né? Ou o próprio sujeito, ele tem retorno do que é possível fazer ainda mais, do que se faz necessário investir ainda mais. Ele vai conseguir alcançar, né, uma possibilidade maior na outra língua. Tem um exemplo muito bom. A gente está falando sobre os benefícios, né, do bilinguismo. Tem um exemplo que uma grande pesquisadora na área do bilinguismo brasileira faz, que ela tem uma analogia muito interessante, que é o seguinte: se você oferece para um sujeito, se você tem no quarto de um sujeito uma cômoda e você ocupa uma gaveta só dessa cômoda, você tem ali uma gaveta cheia de objetos, né? Se você tem a possibilidade de ter 2 gavetas cheias de objetos, você tem mais, né? Você tem um poder ali maior de coisas para usar e tudo mais. Assim funciona o cérebro da gente. Quando você é monolíngue, você tem uma estruturação cerebral. Quando você é bilíngue, ou até tem conhecimento de mais línguas, você tem mais estruturações cerebrais, né? Então, a analogia que, para quem não é da área, ela é bem interessante e fala muito sobre o quanto o indivíduo bilíngue ele consegue atuar. Então, se faz necessário dar feedback, investir mais, acompanhar, oferecer mais, porque a avaliação perpassa o processo também para a aprendizagem. E aí, a partir disso, tanto a família consegue investir mais, quanto o professor, quanto o próprio indivíduo nele, né? Para que ele possa se implicar naquele processo. Então, é possível, sim, ter esse retorno, essa medição, digamos, mas, mais uma vez, né? É necessário investimento e tudo mais para que se possa alcançar esses dados. Agora eu queria que você falasse sobre o impacto na formação acadêmica e no desenvolvimento pessoal desses alunos. O que é que você percebe? A questão cognitiva, socioemocional, como é que interfere aí? Pronto? Então, sobre o desenvolvimento cognitivo-linguístico e socioemocional, mais uma vez, existem muitas pesquisas, né? Tem muito embasamento sobre o quanto o cérebro do indivíduo bilíngue ele consegue ter muito mais estruturações, muito mais robustas. Se a gente pensar o cérebro, quando ele precisa pensar através de uma outra língua, ele precisa fazer mais sinapses. Ele precisa ser mais estimulado, né? Porque eu preciso pensar... Cadeira se pronuncia assim, assim, português assim, espanhol assado. Então, você reflete mais, né? Naturalmente, seu cérebro trabalha mais. Então,
há uma flexibilidade nesses sujeitos que são bilíngues, né? E até têm conhecimento de mais línguas, muito mais. Há uma reserva cerebral, inclusive em relação à demência, né? Existem estudos que comprovam que o indivíduo bilíngue, que ele consegue ativar essas outras línguas, ele consegue estruturar melhor e aí, consequentemente, afasta-se o risco de demência por parte dessas pessoas. Então, só tem ganhos em todos os âmbitos, né? Inclusive o socioemocional, porque a partir do momento que você tem que conviver com outras culturas, aceitar, lidar, entender, né? Respeitar, acima de tudo, há flexibilidade emocional também para se lidar com esse processo como um todo. Então, só existem benefícios, sem dúvida nenhuma, em relação aos indivíduos aí que investem no bilinguismo, né? Histórias de sucesso são muitas, né? A gente aqui no Brasil tem grandes administradores que na infância tiveram a oportunidade de ter uma educação bilíngue e que aí conseguiram trabalhar em fusões de grandes empresas fora do país, né? Como, por exemplo, um dos CEOs da Chrysler e da Fiat, ele conseguiu fazer essa fusão fora do país a nível internacional. Isso é de conhecimento, né, mundial, e é algo que é uma marca tanto para o Brasil como para ele, pessoal, né? E é um indivíduo que vem dessa educação bilíngue, quanto artistas que a gente conhece, que falam mais de uma língua e têm oportunidade em diversos países, né? E na TV, como músicos, enfim. E histórias muito particulares de sucesso. Eu conheço, né? A minha instituição ela é uma franquia internacional, como eu já falei, tem no mundo todo. Então, esses estudantes aqui na unidade que eu trabalho há 12 anos, a gente ainda não teve essa saída do high school para a universidade, porque estamos iniciando o processo do high school, do ensino médio agora, mas temos dados de outros estados brasileiros, né, de estudantes que passaram tanto em foram aprovados em vestibulares, tanto de grandes universidades brasileiras de referência, como também outras grandes universidades do mundo, porque falam inglês fluentemente, né? Então, na verdade, só se vê história de sucesso atrelada a esse profissional, a esse educacional de pessoas bilíngues, em relação à vivência de mundo, né? Você também tem essa vivência, né, de falar duas línguas e conseguir conviver em espaços distintos, né, ou mais até. Isso é importante, né? Agora, eu acho que as escolas elas fazem pouca publicidade sobre essas instituições. Eu acho que o que falta um pouco é isso, porque já que é algo tão importante, né, uma janela que se abre para o mundo, então eu acho que isso deveria ser melhor considerado, valorizado pelas próprias escolas. Eu acho que falta um pouco isso, dar efetividade e dar números, divulgar números, porque a gente vive hoje em dia num mundo que número é algo assim bastante interessante, esclarecedor, né? Então, por exemplo, uma escola que, digamos, ela no ano letivo, quantos alunos ela forma por ano? Quantas pessoas são lançadas ao mercado laboral? Então, isso eu acho que é algo assim porque hoje em dia tudo é comunicação, né? Se você não se comunica, as pessoas não vão ficar sabendo dos seus feitos. Então, acho que isso poderia ser, digamos assim, melhor, aprimorado. Para os pais e educadores, qual é o reflexo disso tudo? Então, para os pais e educadores, eu acho que se faz necessário investimento em uma segunda língua, né? Como você abordou várias vezes, o inglês é uma das línguas assim mais faladas do mundo e é universal, né? Você chega em qualquer país. Eu, particularmente, quando estou fora do Brasil, vou tentar me comunicar, enfim, apelo para o inglês, né? E todo mundo, geralmente, até o vendedor de pipoca na França, geralmente ele fala inglês, né? Então, é uma via de acesso, eu acho que para todo mundo. E eu acho que as famílias precisam se conscientizar e investir nisso, independente da condição social, assim. Porque hoje em dia a gente está aqui falando de escolas, né, que são escolas que demandam um investimento alto.
as escolas de excelência, bilíngues e internacionais, né? Mas tem também para a população, tem a oportunidade de acesso à segunda língua. Tem através das universidades, programas de incentivo e de bolsa, né? Tanto a UNEB quanto a Federal, elas têm esses programas. A Aquibeu também oferece bolsas para estudantes de escolas públicas. Eu conheço o curso de inglês na Boca do Rio, por exemplo, que é ali dentro da comunidade, que oferece bolsas para estudantes de escolas públicas. Então, tanto a iniciativa privada como a pública, elas oferecem possibilidade para que esses estudantes eles consigam alçar voos maiores, né, e terem mais oportunidade no mercado de trabalho. Então, eu acho que para as famílias tem que se investir nisso. E para os educadores, aí que eu acho que é o diferencial mesmo para quem está na área de educação. Acho que todo mundo, ainda que não seja, eu não quero trabalhar com o ensino do inglês, com o ensino da matemática através do inglês, mas precisa o professor, para ele estar nesse mercado aquecido de trabalho, né, o educador bilíngue, ele precisa investir nesse inglês, né? Então, eu acho que todos os educadores podem investir mesmo nessa área. Eu sou uma prova disso, né? E poucas pessoas têm acesso a isso. Então, acho que é algo para todo mundo correr atrás. Porque a gente já tem uma escassez de professor, de maneira geral. Tanto no ensino público quanto no privado. Então, o educador que fala inglês, nossa, ele se destaca ali em meio aos poucos que tem, né, para o mercado nesse momento. E é uma mão de obra rarefeita? Escassa demais, independente no Brasil do estado. Em São Paulo é muito difícil você achar um pedagogo com inglês, um matemático com inglês. É muito difícil mesmo. Então, é algo que todo mundo aí que pensa em investir na área de educação e se dedicar precisa investir. Aí já é reflexo da política educacional de todos os governos, não é só deste governo, né? Porque no Brasil a educação é um artigo que não é de luxo, é um artigo desprezível, porque para os políticos, quanto mais ignorantes o país estiver, melhor, porque eles vão ter mais sobrevida. Então, essa é a minha crítica política com relação a isso, né? Infelizmente, outras áreas também do conhecimento sofrem disso, né? Falta de estímulo. Política industrial, por exemplo, no Brasil acabou, não existe mais. Enfim, existem alguns poucos heróis que continuam labutando, né, e dando um murro em ponta de faca. E com relação ao futuro da educação bilíngue, quais são as tendências e desafios e adaptações, mudanças globais e tecnológicas? Sem dúvida, as mudanças globais e tecnológicas, né, esse processo de globalização da comunicação, torna a gente, como você falou, né, aproxima muito todo mundo e a gente se torna, né, muito mais envolvido ali por outros países, outras nações. Então, de maneira geral, a tendência é que a educação bilíngue e o ensino bilíngue, ele cada vez mais se aproxime da realidade de todo mundo, né? Como você falou sobre política pública, hoje no Brasil nós não temos, exceto as escolas indígenas e com acesso à linguagem de surdos, né? Escolas com esse investimento, salvo em algumas regiões muito específicas, como no Rio Grande do Sul. Tem algumas escolas bilíngues, mas de maneira geral essa escola voltada para o inglês, para o espanhol, pública a gente não tem, como a gente tem no Canadá, por exemplo. Então, é um desafio, politicamente falando, né? É algo muito limitado para uma classe privilegiada ainda, infelizmente. E eu acho que o desafio mesmo é a gente ter formadores, educadores que sejam bilíngues, que possam atuar nessa área, porque, mais uma vez, é muito escasso. Então, para que a gente consiga alcançar uma política pública, inclusive, tem que se haver essa formação, né? E hoje não temos tanta oferta nesse sentido. Então, esses são os desafios. Encontrar bons profissionais, oferecer ensino de qualidade na área, para que todo mundo consiga se adaptar a essas mudanças. O último político que nós tivemos foi candidato até presidente da República há acho que 3 eleições passadas, não lembro direito,
que era um senador para Brasília, Cristóvão Buarque, que era o homem da educação, uma pessoa privilegiada, ele desapareceu, né? Não saiu da cena política. É uma pessoa que faz falta para essa discussão aí, para se fomentar essa discussão. Agora, vamos falar nessa segunda parte aqui de algumas generalidades assim, sair um pouquinho do idioma tradicional até então, que é o inglês, né? Porque os Estados Unidos, quero crer que nos próximos 50, 100 anos, não exercerão esse protagonismo que até então exerceram, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. Ele está perdendo terreno, outras nações estão aí, sobretudo as nações que têm uma população numerosa, como é o caso da China e da Índia. Então, eu acho que vai haver uma transformação. Até então, o idioma planetário é inglês, conforme eu te falei, mas já existem pessoas aprendendo a falar mandarim, que é o chinês, né, que é a língua mesma, é o chinês. Mandarim é um dialeto. A China tem um torno de 10 dialetos, sendo que um dos quais é o mandarim, mas o idioma oficial, a língua oficial é o chinês. Então, tem muita gente já, por conta dessa expansão chinesa mundo afora, porque o chinês, ele vai para tudo quanto é canto. Ele não mede consequência, né? Ele está precisando prosperar economicamente, então você vê chineses no mundo inteiro. Uma vez eu estava em Machu Picchu, não, eu estava em Cusco, que é perto de Machu Picchu, no Peru. Ali tem chinês para dar de pau, entende? Então o chinês se espalha pelo mundo todo. Então eu creio que isso tende a, digamos, mudar um pouco de eixo. A Índia também, eu acredito que seja um país, futuramente ele vai crescer bastante, até tem para onde crescer, ao contrário da China, que está num processo mais de reversão. A China não cresce mais 15% ao ano, 12%, até porque existe uma limitação na economia para você crescer. A Índia não começou a crescer ainda, até porque o que atrapalha muito a Índia é a questão daquelas religiões todas que existem lá, que dão um certo atraso a esse desenvolvimento. Nos Estados Unidos, no Vale do Silício, você tem muito indiano lá, cheio de PhD, disso, daquilo, outro, né? Porque a educação também é muito valorizada na Índia. Existe uma competição, não sei se você sabe, o segundo grau lá para o indiano é uma coisa assim como a universidade é para o japonês, aquela coisa de você não pode perder, você tem que passar. Se você não passar, se você ficar à margem, você é um fracassado, é um derrotado. Então existe muita competitividade, né, ainda sobre esses aspectos. E eu queria falar também, só para citar um exemplo que eu estava conversando com você antes de iniciarmos, que é a Suíça. A Suíça é um país muito interessante. Pouca gente dá valor à Suíça. A Suíça é um país muito próspero, é um país que muita gente gostaria de morar, mas é um país muito caro, né? Você precisa ganhar pelo menos 40 mil reais para ter uma vida mediana na Suíça. Você ganha menos do que isso, né? Até porque tudo lá é muito caro, o poder aquisitivo muito alto. Mas lá se falam 4 idiomas na Suíça. Pouca gente sabe, né? Porque se fala alemão, mais a leste, a maior parte do território, mais a oeste se fala francês, no sul se fala italiano, e em algumas regiões assim espalhadas se fala uma língua que pouca gente conhece, que é o romanche. Você já ouviu falar no romanche? Não. O romanche é uma língua originária de Roma, do Império Romano, que ela tem uma ligação com o latim, que se falava em Roma, lá em Priscas Eras, né? Então tem essa particularidade. A China tem esses idiomas, se fala o chinês, né, que eu te falei, sendo que o mandarim é um dialeto. E na Índia você tem mais de 400 idiomas. Você acredita num negócio desse? O idioma oficial é o hindi, né? E o inglês também, né? É que se fala muito na Índia. Inclusive tem franquia, né, da instituição que eu trabalho, como eu falei, no mundo todo. E na Índia e na China as franquias são um sucesso, assim como no Brasil, né, do inglês. Agora se fala, eu estava pesquisando um pouquinho, que o inglês é o idioma
mais fácil de você aprender. Isso. O idioma, a língua mesmo, que lhe permite você aprender com maior facilidade do que qualquer outro idioma. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Se isso procede, qual é a sua opinião? Então, E por que é mais fácil? Então, na verdade, por conta da estruturação gramatical, né? No Brasil, por exemplo, o português, é uma das línguas mais complexas, né? Tanto em relação à pronúncia como em relação à estruturação gramatical também. Então, essa que é a diferenciação, né? O inglês, ele é uma língua muito mais simples, tem a ver com a origem também, né? A origem com base no latim. Então, o português, de fato, é a língua muito mais para essa estruturação chinês também é outra língua muito complexa para ser aprendida por conta também, né, dialeto, outras questões envolvidas. Mas o inglês é uma das línguas mais acessíveis, tanto pelas questões, né, sociais e políticas e de espalhamento no mundo, como em relação também a essa facilidade gramatical. Então, ainda que você não tenha um amplo conhecimento da gramática do inglês, para você se apropriar da estruturação para falar, conseguir se comunicar, é muito mais tranquilo. E também há uma grande aceitação em relação à pronúncia, né, ao sotaque. Como é a língua falada muito difundida no mundo todo, não existe muita regra em relação a esse. Desde que você consiga se comunicar no inglês, é possível que você invista nisso, que você tente falar o inglês e você consegue ser compreendido muito mais facilmente que outras línguas. Então, há essa gama de facilidades em relação à aprendizagem, ao processo tanto de ensino quanto de aprendizagem do inglês. Essa inundação da cultura americana aqui no Brasil, né? Falando do Brasil, vivemos aqui. Cinema, música, filme, enfim, literatura. O fato de o brasileiro estar familiarizado com uma série de expressões, de palavras que o brasileiro sabe o significado, por conta dessa coisa que fica na cabeça das pessoas. Isso também facilita? Demais. Tem palavras que às vezes eu me pego pensando assim, refletindo, poxa, por que a gente fica usando essa palavra, né? Através do inglês, determinados termos. Feedback, por exemplo. E tantos outros, né? Eu fico me perguntando, poxa, por que a gente não fala... Não, a gente fala assim... Né? Naturalmente já está, né? A gente não vê muito isso em outros países, né? O brasileiro tem essa coisa, né? Com o inglês. Essa coisa da entrada da cultura americana que é muito forte, de fato, e que interfere na cultura e na língua, né? Não tem jeito. O inglês, como ele é falado em muitas localidades do mundo, cada país desse, o inglês é diferente. A Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Trinidad e Tobago, né? Que é um país caribenho. Qual outro? Jamaica. Então, cada lugar desse, a própria Guiana, né? Guiana inglesa. Então, cada país, na Ásia também, o inglês lá deve ser bem diferenciado, né? Então, a matriz, que muito embora seja inglesa, ela é muito, quer dizer, eu acho, né, melhor do que a americana. Agora, já em termos de português, eu acho que o português brasileiro é muito melhor do que o português de Portugal. Assim como o português dos países africanos. Guiné, Cabo Verde, enfim, Moçambique, Angola e tal. Porque o português de Portugal, realmente... às vezes você não entende o que as pessoas falam, né? Você tem que apurar bem o ouvido. Agora, o que se deve essa falta de harmonia... Vamos falar do inglês, desses países todos que eu falei. O que é isso? É que a língua é viva? Exatamente. E ela, o tempo todo ela está incorporando novos termos, novas expressões, é isso aí? Exatamente. A língua é viva, né? E a partir do momento que existe a exploração geográfica, quanto mais se afasta e tem as influências dos sotaques, da pronúncia e tudo mais, isso vai influenciando o afastamento, né? Isso vai influenciando o afastamento da maneira de se pronunciar originalmente, né? Então, é isso que afeta, né?
É perfeita a sua colocação. A cada lugar que a gente vai, a gente escuta o inglês de alguma maneira, né? Então, é completamente diferente a pronúncia e o entendimento mesmo, até do significado, significante e significado, né? Nesses outros locais. Então, existe sim. E a questão da codificação e da decodificação, como é que você vê isso? Então, aí a gente já está falando de algo muito mais complexo, né? Essa que é a verdadeira profundidade do processo de bilinguismo, né? Uma coisa é você conseguir se comunicar, se expressar, se colocar. Outra coisa é você ter conhecimento para ler e para fazer registro. Aí envolve muito mais complexidade, muito mais profundidade, muito mais investimento, porque para escrever bem, você precisa ler muito, para que você tenha uma estruturação de vocabulário muito bem robusta. Então, aí é que eu digo que a gente tem que investir no bilinguismo independente do nível que você tenha para o resto da vida, né? Não só ficar preso à questão da compreensão e da fala, mas sim também da escrita, né? Da leitura e da escrita. Eu vou falar um pouquinho disso que se abordou mais para o final, mas antes eu queria também fazer um outro comentário sobre a questão dessa língua viva, porque a língua é viva, ela está presente no mundo atual, mas em épocas passadas e talvez no futuro, muitas línguas vão morrer, porque elas surgem e desaparecem também, em função principalmente de todo um processo histórico, social, militar, político. Então, quantos e quantos povos perderam a sua fala, a sua língua, a sua escrita, a própria Mesopotâmia, um exemplo que eu dou. Você falou dos indígenas. Quantos e quantos povos indígenas perderam seus idiomas? Alguns hoje existem de uma forma muito precária, graças a, 20, 30 pessoas remanescentes ainda, que aos poucos, à medida que essas pessoas desaparecem, elas não têm mais para quem transmitir, não tem mais também a quem vai receber, não é verdade? Então isso vai se perdendo. Então é todo um processo, né? Natural, digamos assim, porque nada é permanente, tudo é transitório. Além disso, além desse aspecto, ainda tem a questão que a gente pode falar do arcaico, daquilo que ficou para trás. Então, para o português, espanhol, inglês, tem muitas expressões que já caíram nesse mundo do arcaico, que não são mais reproduzidas. As pessoas não falam mais daquele jeito, né? Ficou para trás e tudo mais. Então, isso também é um processo, um fenômeno, digamos, social, né? Que a gente identifica muito claramente nesse tipo de coisa. No caso do inglês, também se dá em decorrência disso, do dinamismo de cada época, que as coisas vão desaparecendo de uma maneira quase que mágica. Não é porque ninguém quer falar mais aquilo, é porque vai se perdendo. Agora, você atribui a isso, eu pelo menos penso assim, você atribui isso a vícios linguísticos ou modismos linguísticos que fazem com que a língua ela fique assim em transformação, sendo metamorfoses episódicas, enfim. Como é que você vê isso? Então, é uma coisa bem complexa, né? É muito complexa. Na verdade, a gente fala muito também sobre a norma culta, né? Inclusive no português, né? Quando a gente abrange e fala, poxa, mas aquela música ali tem uma linguagem tão diferente do que a gente está acostumado, né? Essa língua é falada muito, está mudando muito. Existe a norma culta e a maneira que a gente fala mesmo no nosso convívio, a que a gente chama de coloquial, né? Existe essa diferenciação. E os grandes teóricos da área linguística, eles dizem que também é importante para a gente se envolver com a linguagem coloquial, porque justamente a norma culta nem sempre vai ter essa vida longa que a gente imagina, então
também é importante a gente se apropriar do que está vindo, do que está acontecendo. A linguagem da internet é um exemplo disso, né? Essas abreviações. Às vezes eu converso com alguns adolescentes, algumas crianças pela internet, eu fico sem entender o que estão falando em algum momento, né? Porque as coisas estão cada vez mais abreviadas e a gente precisa aprender a se comunicar com esse público também mais jovem, né? Então, a gente precisa se apropriar dessas mudanças da língua. Quando você fala sobre essa extinção mesmo de algumas línguas, é um processo muito triste, né? Sob o ponto de vista cultural. Eu tive a oportunidade de visitar uma comunidade indígena e lá se havia uma escola bilíngue abordando justamente a língua originária, que os avós iam para a escola para poder contar a história, para que a língua não morresse e os pequenos pudessem dar continuidade, porque os pais já não conseguiam mais falar aquela língua e contar histórias, né? Se a gente pensar a curto prazo, isso parece uma realidade muito longe, né? Muito distante de nós. Mas se a gente pensar a longo prazo, com a questão da globalização, essa linguagem cada vez mais universal, muita coisa vai se perder, mas ao mesmo tempo a gente precisa se atualizar, né, em relação aos jovens, para que a gente também fique inserido aí nessa globalização e para que a gente não se perca em relação ao que está sendo abordado, do que é que se está falando. Algumas vezes eu estou na internet e vejo alguns termos, mas Deus, de onde tiraram isso? Misturam algumas siglas de inglês com português, então está bem complexo, mas a gente precisa se atualizar, né? Porque senão... Agora, eu acho que, por exemplo, tudo que é arcaico, em qualquer idioma, eu acho que ele deveria ter um componente histórico da importância que isso tem que ficar registrado. Você não pode desprezar isso. Exatamente. Você não pode passar por cima como um trator, como se isso não tivesse mais significância, mas já teve, né, ao curso da história. Por exemplo, né, o arcaico, o português arcaico, o espanhol arcaico. Então, eu tive na Espanha há alguns anos e eu aprendi espanhol com minha mãe, de ouvido. Então, ela falava algumas expressões que hoje é do espanhol arcaico. O que você chega na Espanha, as pessoas não sabem o que é. Você chega na Espanha e vai em algum lugar comprar uma caixa de fósforos. Se você falar que quer uma carra de misto, M-I-X-T-O, ninguém sabe o que é. Ninguém. Eles chamam agora de cerija, com 2 L's no final, L-L-A. Então, outra expressão que minha mãe falava, caixotil. O que é um caixotil? É um homem alto de 1,80 m, 1,90 m. Ninguém sabe o que é isso na Espanha. Tunda, o que é tunda? Uma surra que os pais davam nos filhos. Antigamente se batia em filho, né? Hoje em dia não se faz mais isso. Mas minha mãe falou, amor, vou lhe dar uma tunda. Tunda o que é? Uma surra. Hoje em dia ninguém sabe o que é. É paliça. Surra é paliça. E assim, outras expressões aqui no português. Alpendre. O que é um alpendre? É uma parte externa da casa, normalmente chamada de varanda. Ninguém mais sabe o que é alpendre, né? Urupemba, que é uma espécie de uma... Oh, meu Deus. Aquilo que coa arroz, como é o nome daquilo? Que você bota... Peneira? Peneira. Arupemba, que é uma expressão antiga, ninguém mais usa isso. Né? Então tem essas questões. Tem uma outra questão ainda que nos remete a esse processo linguístico, que é o quê? Os regionalismos, que tem em tudo quanto é lugar. Aqui no Brasil nós temos em vários lugares. O goiano fala de um jeito muito parecido com o mineiro. O gaúcho é o maior de todos os regionalismos, na minha opinião. Porque ele é muito muito arraigado ainda às tradições gaúchas, aquela coisa da guerra na fronteira, aquelas guerras, né, passadas, os farroupilhas, os menegatos e tal. Depois nós temos o regionalismo mineiro, que o mineiro fala comendo letra. Ele não usa a frase, ele come letras. Aqui o baianês. Então nós temos tudo isso. Como tem também o inglês lá no interior da Inglaterra, que é um inglês que mora no campo, que ele fala diferentemente do inglês que mora em Londres. Assim como no oeste americano, tem os caipira lá, que falam diferente do povo que mora na costa leste.
No Canadá deve ter também. Sim, e tal. sim. Então, tudo isso são características de uma língua que eu acho que a gente não pode perder de vista. Agora, estou falando muito, né? Mas uma coisa que você abordou, aí eu já acho fundamental, que você falou da norma culta. Eu sou ferrenho adepto disso, porque eu acho inconcebível você frequentar uma escola, curso primário, 4 anos, você faz ginásio, faz segundo grau, faz a faculdade, faz a universidade, faz pós-graduação, você não sabe redigir. As pessoas não sabem escrever. Tem gente que não sabe preencher uma ficha de emprego. Então, isso eu acho... Eu estou falando do brasileiro, eu não sei outros lugares. Eu creio que seja também um pouco parecido. Mas aqui no Brasil, as pessoas não dão valor ao português. Quando uma pessoa fala de uma maneira incorreta e você faz observação, você é professor de português? A primeira, em tom de deboche, dirão, você é professor. Eu não sou professor de português, eu apenas aprendi português. Como, por exemplo, muita gente aprendeu matemática, geografia, história e tal. Então, eu acho que o idioma é a nossa comunicação. A gente se comunica falando, não é isso? Pela oralidade. Então, eu acho que isso tem que ser muito mais... digamos assim, valorizado, dado importância, porque assim como o conhecimento, a forma como você verbaliza e demonstra conhecimento é pela fala. Então eu acho que aí você tem que se aprimorar e fundo. Eu acho que todo brasileiro deveria, pelo menos, todo dia consultar o Google, pelo menos umas 5 ou 6 palavrinhas, já que o dicionário Aurélio e outros tantos, Antônio Wise e tal, as pessoas já deixaram meio que de lado, né, aquele dicionário, não sei quantas mil páginas, mais de 1000 seguramente, né? E porque, por exemplo, o idioma português, segundo diz, tem mais de 150 mil palavras, o americano deve ter talvez até mais do que isso. Então eu acho que as pessoas deveriam consultar, até porque muita gente em determinada conversação, determinado diálogo, fala uma coisa que não tem nada a ver, a palavra não é aquela que tem que ser aplicada, porque aquela palavra tem outro sentido. Então você tem que utilizar a palavra correta, que tem o sentido que você está querendo dar para aquela conversação. Então eu acho que tudo isso faz parte da nossa imersão na nossa língua, digamos. E todo mundo, eu acho, em outros lugares, né? Não sei. O que é que você acha disso? E tem 2 aspectos aí, né? Tanto a questão da expressão, né? Da língua falada, como também da escrita, né? De fato, a gente vê que muita gente, às vezes até numa comunicação informal mesmo, na internet ali, por meio de aplicativo de mensagem, a gente vê que tem gente que não consegue estruturar uma linha básica de pensamento, né? Mas por conta da ausência dessa estruturação, tanto para a fala, a gente chama isso de função executiva, né? Uma das funções do cérebro. Você precisa planejar o que vai falar de maneira muito rápida, você precisa conseguir estruturar para se expressar. Então, tem a ver sim com imersão tanto de organização de pensamento, como também de estruturação de escrita. E é fundamental, mas também envolve, é muito raro se nascer já com essas habilidades estruturadas. A de escrita mesmo, sem leitura, não vai. Precisa de uma boa base de escrita para se escrever bem, né? Já a falada, à medida que você observa ali como o outro fala, consulta um dicionário, vai lá no Google, aprende uma palavra nova, você consegue se apropriar de uma fala melhor, mas para a escrita se demanda mesmo ali de investimento de tempo para que você consiga estruturar um texto da melhor forma. E sim, a gente vê, né, formações de profissionais muito precárias nesse aspecto. Às vezes a pessoa até tem um conhecimento interessante ali na área dela, mas no momento de colocar o conhecimento no papel, tem muita dificuldade, né? Dificuldade de explicar da melhor maneira, de se expressar da melhor maneira na escrita. Então, é um desafio, é um dos grandes desafios educacionais
para esse momento que a gente está vivendo e que antigamente as escolas investiam muito mais nessas produções de texto, né? Hoje em dia está muito mais complicado. Inclusive pelo advento de tantas telas, tantas tecnologias, há uma crise, né, em relação a essa produção de escrita. E os profissionais precisam ter essa visão, né, de futuro, que precisam também se expressar na escrita. Uma coisa que eu vejo é, por exemplo, textos acadêmicos. Os textos acadêmicos, eles são tão presos àquelas regrinhas que todo mundo passa quando faz a universidade, quando faz faculdade, seja que curso for, que o pessoal repete demais palavras. É o tempo todo repetindo aquela coisa, como um chavão, como já tivesse ser, primeiro, subentendido, segundo, que ele não tem essa amplitude de vocabulário para colocar uma outra expressão que seja similar, sinônimo até, entende? Então eu acho que isso também é outro problema, do ponto de vista da universidade. Eu tive vários colegas que fizeram dissertação de mestrado, que eu li essas dissertações, eram coisas repetidas à exaustão, termos, palavras bastante repetidas, entendeu? Que eu acho que isso configura uma limitação de vocabulário. Agora, eu acho que também é fundamental para o aprendizado, principalmente da norma culta, você ler muito, ler bastante. Sim. E quem escreve tem que escrever para quem vai ler, para o leitor, e não para si próprio. Isso. Porque eu vejo muita gente escrevendo para si, ou para aquela patotinha lá dela e tal, entende? Então, eu acho que tem que haver, na escrita, tem que haver essa universalização. Isso é importante. Até para você difundir seu conhecimento, colocar para fora, para mais pessoas lerem aquilo que você está pensando. Isso é um processo de caráter social também, né? Então, eu entendo assim, né? Essa questão. Shirley, voltando aqui para o nosso inglês básico, por enquanto, né? Tem algumas palavras que eu dei uma pesquisadinha, eu achei interessante isso aqui. Como é que se fala determinadas palavras em o inglês da Inglaterra, o inglês americano e como se fala em português. Por exemplo, deixa eu botar meu óculos aqui, que o primeiro aqui é o closet, né? Que nos Estados Unidos, closet, no Brasil é uma espécie de uma rouparia, um vestiário, um armário e tal. E na Inglaterra chama wardrobe. Por que essa... Como é isso? Vou citar outra. A lawyer em americano, que é o advogado aqui no Brasil. E na Inglaterra é solicitor. Pants, lá nos Estados Unidos, que aqui é calças. E na Inglaterra é trousers. Elevator, Estados Unidos, aqui é elevador. Na Inglaterra, lift. E stove, nos Estados Unidos. E na Inglaterra é cooker. E aqui para nós é o fogão. São palavras bem diferentes, né? Isso. E deve ter várias, assim. Não é isso? Assim como aqui no Brasil, exatamente. A gente tem no próprio Brasil, né? Mexerica, tangerina. Tem outras definições também para a mesma coisa, né? Então, a gente chama de significante e significado, né? Então, a gente atribui, né? Determinada região atribui um significado a determinado objeto, a determinada coisa, e aí, se aquilo é difundido ali naquela região, se tem a estruturação mais formal dessa palavra através desses registros. Por isso a diferenciação, né? Mas você acha que um americano, se chegar na Inglaterra e tiver ele ouvir essa palavra, vai saber o que é? Não, né? Não, vai causar confusão. Vai, como a gente em Portugal, né? Vai, sim. Vai ter uma confusãozinha ali até conseguir. Camisola é camisa.
português de Portugal, tem coisas, né? Tive a oportunidade de visitar Portugal algumas vezes e é um pouco confuso para a gente lá, né? Que nunca teve a oportunidade de conhecer mais sobre a língua. Então, eu já passei algumas dificuldades lá em relação a ônibus e tudo mais. É isso, a língua é viva. Então, à medida que vai se quebrando essas barreiras geográficas e culturais, ganha-se novos significados e a gente precisa... Que bom que a gente tem internet hoje em dia para poder nos auxiliar nesse processo, né? Tanto no entendimento da pronúncia, como também do significado. Eu já passei por situações um pouquinho complicadas, por exemplo, com o inglês mesmo, quando estava viajando e aí peguei um voo em que a equipe ali do voo era toda de determinado lugar da Ásia, que tinha muita acentuação no inglês e lembrava um pouco do sotaque britânico. Então, aquela coisa da maneira que eles emitem o som, misturado com o sotaque britânico, passei por uma situação um pouco difícil de entendimento. Então, de fato, né, tem essas interferências, mas no final das contas, o importante é que a gente consiga se comunicar, né? Esse que é o objetivo final, independente da terminologia que se usa. E que bom que a gente tem essa opção hoje, que é usar a internet, muito prático, de usar o celular, aplicativos e tudo mais. Não é para uma comunicação ampla, é para determinados termos, é possível. Agora, de fato, com essas atualizações que acontecem, a gente não tem como ter acesso a tudo, né? É impossível. Por exemplo, no ambiente de educação bilíngue, você não vai ter como pegar o elevador, fazer a comparação do português, do inglês americano e do inglês britânico. Não é possível fazer essa abordagem. Vai-se ao dicionário, ver qual é a maneira de se falar mais predominante, vai se abordar daquela maneira, né? De certa maneira, limita um pouco, mas é o necessário, porque senão a gente fica ali muito preso à questão da língua, da terminologia, e não consegue expandir tanto o conhecimento, né? E palavras idênticas que são pronunciadas de forma diferente. Por exemplo, na Inglaterra se fala hospital. Nos Estados Unidos se fala hospital. Isso. Isso causa confusão ou não? Não causa. Aí não causa confusão, não. De fato, você tem que estar atento, né? Água, por exemplo. É água, water, né? Water, isso. Cada local. O T, ele coloca um R. Exatamente. Cada local tem a sua maneira de pronunciar, mas a partir do momento que você apura ali seu ouvidinho para tentar, poxa, tá falando de quê? É possível, sim, essa comunicação e é tranquilo. Não é tão complexo, sabe? Como a gente imagina. Se você consegue entender o todo, isso é que importa, o todo, né? Aí depois é que você vai para as partes nessa comunicação. Agora temos aqui algumas curiosidades que eu queria que você falasse alguma coisa. Bom, isso aqui eu já falei, inglês com vários sotaques. Canadense, australiano, caribenho, americano, irlandês, escocês, britânico, enfim. E uma coisa que o S é a letra que mais inicia palavras no inglês. Você sabia disso? Não, não sabia sobre essa curiosidade. As duas frases mais curtas em inglês é go e I am. As duas frases mais curtinhas. É mera curiosidade. Alfabeto. Também no Brasil, né? O alfabeto utiliza as duas letras do grego, alfa e beta. Isso. Aqui no Brasil é a mesma coisa. O adjetivo... sim, isso que eu queria te perguntar. O adjetivo mais usado é o good. G-O-O-D. É porque que no inglês o adjetivo vem na frente do substantivo. Fica pra gente aqui, fica meio... Então, não é? Pra gente a gente fala aqui, bonita, mulher bonita. Lá é ao contrário, é bonita mulher. No inglês. Lá, como very people, não é? A criança bela, coisas do tipo assim.
Então, isso é uma estruturação gramatical, né? Cada local, cada língua tem a sua estruturação. Então, para eles foi se estruturado dessa maneira e para a gente foi de uma maneira. É o que eu falo dessas complexidades. Para a gente é muito difícil, para eles também entender a nossa maneira de colocar. Também deve ser muito complexo, né? Então, é a maneira de cada língua se colocar mesmo. Deixa eu ver qual foi o outro aqui. A letra mais comum é o E. É para nós. Interessante, diz que a palavra underground é a única palavra inglesa que começa com e termina com underground. Interessante. Tem um nome para isso, eu não estou me recordando aqui agora não. Para essas coincidências. E o plural de man é men. Isso. E o plural de woman é women. Interessante isso. E outra coisa, indivisibility. Essa palavra tem seis consoantes. Que significa indivisibilidade. Curiosidade, né? Sim. Isso aqui eu achei legal também. Diz que mais da metade do idioma inglês é originário do francês. Você sabe disso? Isso. É porque o francês era considerado há muitos anos o idioma global, né, digamos. Isso. Interplanetário. E agora não é mais. Pois é o que a gente fala. Se a gente for pensar, né, na Índia e na China, em termo populacional, são os países mais povoados, né? Então, a língua mãe deles é ali a mais falada em número no mundo. Mas se a gente pensar no alcance do inglês, eu acho que a longo prazo o inglês vai aí derrubar algumas barreiras, né? Todo mundo... As escolas vão se tornar, não é a realidade para agora, tá bom? Eu digo aí, muito tempo depois, internet e tudo mais. O inglês, eu acredito Você acha que vai não virar... vai ser esperado, não? O quê? Nesse contexto histórico-político futuro, pela China, por exemplo. Talvez, mas é porque se a gente olhar até os chineses, né, as pessoas da Índia, elas falam inglês, elas querem saber o inglês, elas buscam inglês. Então, acho que talvez o inglês tenha alcance aí bem se barreiras a longo prazo, viu? Certo. Veremos. Bem, o que mais você queria falar sobre esse tema que nós estamos conversando aqui? Eu quero agradecer a oportunidade do Estúdio 11, né, de falar. Nós da área de educação, nós não temos essa coisa da comunicação, de falar sobre os nossos feitos, né? Eu tenho uma ex-chefe que falava muito sobre isso. Vocês precisam falar, educador não tem sobre isso, do trabalho maravilhoso que vocês fazem na instituição. A gente não tem muito essa coisa, a gente fica tão focado no trabalho e no estudo que a gente não comunica tanto. Então, acho que é uma oportunidade tanto para os educadores que estão nos assistindo, nos escutando, saber um pouquinho mais da área, sobre poder investir, para as famílias, né, também entenderem como é que funciona esse processo de bilinguismo, que muita coisa é mito que se fala. Então, o Estúdio 11 está dando essa oportunidade para a área de educação, que eu acho que é fundamental. A educação perpassa tudo, né? Tudo na vida da gente. Então, acho que é de grande valia essa abertura de espaço. Quero agradecer a vocês pela oportunidade de falar sobre algo que eu gosto muito, que é a educação, né? Aí minha força motora de vida mesmo é educação. Então, acho que vocês foram muito felizes na escolha do tema. Agradeço pela oportunidade. Obrigado. Me coloco à disposição, tá certo? Eu para arrematar, eu diria o seguinte, que eu dou o maior valor à educação. Eu acho que isso é primordial, né? É a primeira coisa, você colocar seu filho na escola para ele aprender as primeiras letrinhas, os primeiros números, e a partir daí vai desenvolvendo e não mais parar, porque eu acho que no mundo atual a gente não pode parar mais de estudar. Exatamente. Não estudar no sentido assim de frequentar a escola e tal, mesmo quem já está com a vida ganha, mas buscar novos conhecimentos e é através desse processo educacional que você chega lá, né? Então eu creio que a gente nunca pode perder isso de vista. Só lamento que a gente não tenha mais representantes no Congresso Nacional, nas câmaras
de vereadores, assembleias, pessoas assim, da área de educação. Como já tivemos há anos passados. E hoje em dia parece que as pessoas estão desesperançadas, não se lançam mesmo nessa luta aí, porque, enfim, desanimaram, coisas do tipo. Então, eu acho que o segmento da educação poderia também, sabe, se encorajar um pouco mais e se fazer presente. O que depender da gente aqui, a gente sempre vai dar oportunidade para que outras pessoas venham aqui falar sobre o tema, mesmo que sejam coisas mais específicas, né? E, enfim, é isso que eu queria falar. E também espero que o corpo de professores, as pessoas não desistam dessa carreira, porque é uma carreira muito bonita e que é tão depreciada no Brasil do nosso tempo, né? Infelizmente, mas a gente tem que continuar nessa batalha aí e ver o que é possível para deixar para os nossos filhos, netos, bisnetos e tudo mais. Tá bom, Shirley? Muito obrigado. Eu queria dar para você um livro meu, que todo mundo que vir aqui agora, eu vou dar de presente um livrinho com um marca-página aqui. Então, tome aqui para você. Eu tenho certeza que tá eu vou bom? adorar. Espero que você goste. Tem coisa muito séria aí, tem coisa mais descontraída, é a coisa assim mais, digamos, irônica até algumas coisas meio cômicas, e tem umas poesiazinhas no final que eu me meti a fazer. Não é o meu forte, mas eu fiz também. Tá bom? Gostei muito Obrigado, da nossa conversa. Agradeço de coração. Muito okay? Obrigada. E para vocês que nos assistiram, até a próxima semana com mais um assunto palpitante que levaremos adiante. Todo mundo, até mais. Um grande abraço.